Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todas, todos e todes. Esse é mais um programa do Faixa Preta. Eu sou o Léo Bento, sou formado em História pela UFRJ e trabalho e moro em São Paulo atualmente. E hoje, nossa convidada vai falar com a gente um pouco sobre o Legislativo. Então, vou passar a palavra para mais um Faixa Preta aqui que nos acompanha, que é o Júlio Vitor. Júlio, é contigo, por favor. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Júlio, eu sou formado em Ciências Sociais e sou mais um faixa preta. Estou muito feliz aqui de estar hoje aí na presença dessa nossa convidada ilustre. Vamos lá, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Meu nome é Rogério José, eu também sou mais um faixa preta. Minha formação também é na área de História e muito, muito feliz com a presença da Mônica aqui com a gente, e que a gente possa desfrutar e ter bastante oportunidade de discutir e conhecer um pouco mais sobre o processo legislativo. Eu queria apresentar rapidamente a Mônica, né? A Mônica é uma liderança histórica do Morro do Borel. Ela é formada em Ciências Sociais e desde 2018, né, ela é deputada estadual. Claro que tem muito mais coisa para falar, mas como o tempo é curto, né, eu vou deixar você mesmo se apresentar e já vou engatar aqui uma primeira pergunta, né, uma primeira conversa que a gente quer ter com você, de uma forma bem livre. Né? A gente queria que você falasse um pouco sobre a diferença, né, em linhas gerais, a diferença entre vereadores, né, deputados estaduais e deputados federais. Porque muitas das vezes a gente vê, né, na televisão e tudo mais, e a gente não sabe de fato o que cada um faz, o que cabe a cada um, né, desses cargos. Então, eu queria que você se apresentasse novamente, né, de uma forma que você desejasse, e falasse um pouco em linhas gerais as diferenças, né, entre esses três, né, vereador, deputado estadual e deputado federal. Gente, boa noite para quem está assistindo a gente, boa noite, boa tarde, bom dia também, seguindo aí a linha do Faixa Preta, dizer que é um prazer estar aqui, acho que a apresentação tá boa, só faltou mãe, mulher preta e avó, né, para poder completar. Então, agora está completa a biografia. Pronto, Júlio. Mas é bem interessante, eu venho conversando muito, porque, como você falou, sou enfavelada, né, do Borel, nascida e criada no Borel. E a história da favela é uma história de muita confusão em relação a esses poderes, né? Sobretudo o que cada um faz. A gente discute muito, porque historicamente esses espaços são espaços onde há muita confusão, né? Ninguém sabe para que serve prefeito, deputado, vereador, todo mundo acha que é para fazer pracinha, para fazer quadra, para comprar chuteira para a galera. Então é importante trazer esse entendimento, eu acho que é um processo pedagógico mesmo, sabe? A gente poder trazer esse assunto que parece, como assim, deputado, né? Mas é tão importante, principalmente para a gente que vem da favela e tem essa confusão. Acha que deputado faz quadra, compra chuteira, compra bola, faz festival de pipa. Então, é bem legal a gente discutir isso aqui. Bom, o Poder Legislativo, né, que é aqui no Brasil, Assembleia Legislativa, Congresso, que é bicameral, você tem o Senado e o Congresso Federal, onde estão os deputados e deputadas federais, as Assembleias Legislativas, onde estão os deputados e deputadas estaduais, e as câmaras municipais, onde estão os vereadores e vereadoras. Para que servem, o que fazem, onde vivem, o que comem, né? Os vereadores, deputados federais, estaduais, são aqueles que vão produzir as leis, que vão virar políticas públicas, que vão incidir sobre a vida da gente, ou seja, aquilo que a gente vai, né, viver em sociedade a partir de determinadas regras, são produzidos pelas casas legislativas, pelas casas de produção de leis. Então, um deputado federal faz leis no âmbito nacional,
Ou seja, as leis que o deputado e a deputada federal fazem vão versar e vão servir para todo o país. Então, só para dar um exemplo, em relação aos transportes aéreos, né? Em relação aos transportes viários, cada estado tem a sua legislação. Na malha municipal, os vereadores são aqueles que vão versar sobre o município. Então, as leis das cidades, são feitas pelos vereadores e vereadoras. As leis do estado ou dos estados são feitas pelos deputados e deputadas estaduais nas assembleias legislativas. No caso de São Paulo, a LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, a LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No caso, né, dos deputados federais, eles estão lá no Congresso, tão famoso, né, sempre nos noticiários, de onde saiu, inclusive, o presidente da República, né, lá do Congresso Nacional da Câmara Federal. Bom, outro papel dos deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, é de produzir o monitoramento, a fiscalização da ação dos governadores, no caso dos deputados e deputadas estaduais, dos prefeitos e prefeitas, no caso dos vereadores e vereadoras, e na Câmara Federal, os deputados e deputadas federais fazem o monitoramento, a fiscalização da ação do Poder Executivo Federal, que é exercido pelo presidente da República, os seus ministros. Então, basicamente, essa é a diferença, em linhas gerais, a grosso modo, como a gente diria, das diferenças entre eles, né? É claro que muitas leis podem ser replicadas no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, sem ferir o que a gente chama de juridicidade, ou seja, um poder não pode interferir no outro, né? Eu não posso fazer uma lei como deputada estadual para que ela seja vigente no âmbito nacional, no Brasil. Mas um deputado federal pode se inspirar numa lei estadual, né? Fazer com que ela, em alguma medida, possa ser ampliada a nível nacional, tendo aí elementos que tenham juridicidade, ou seja, sejam possíveis de serem aplicados no âmbito federal. Então, é basicamente essa a diferença, né? Um outro papel do deputado estadual, no caso do deputado estadual, é atuar também junto com o Ministério Público, né, que monitora também as ações, sejam do governo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, como exemplo, a gente está num processo de impeachment, né, de ação de impeachment do governador do estado por conta de denúncias de mau uso do dinheiro público da saúde, né, de malfeitos aí em relação ao uso do dinheiro da saúde. O Ministério Público apresenta a denúncia, né? E ali atuando em conjunto com o Poder Legislativo nesse processo, que passa a ter quase que um papel similar, aí não é igual, mas do Poder Judiciário, por exemplo, de apresentar uma denúncia, né? Por exemplo, quando a gente tem as famosas CPIs, né? A gente tem um procedimento parecido, que é de recolher denúncias, de buscar provas, né? De fazer denúncias e aí encaminhar ao Ministério Público estadual, no caso do Estado. No caso do governador, como ele é um juiz federal, também é possível incorrer sobre o Ministério Público Federal por ele ser um juiz federal. Então, tem um relacionamento, não é que esses poderes vão atuar sobrepondo, ou seja, impondo ao outro alguma coisa, mas um trabalho em conjunto. Por exemplo, a gente fiscaliza a atuação do governo do Estado, do Poder Executivo, né? Dos secretários, do governador, mas a gente não pode dizer ao governador o que ele deve fazer. Então, quando a gente quer que o governador faça alguma coisa,
a gente faz uma lei que a gente chama de indicação legislativa. A gente indica para eles assim, olha aqui, governador, a gente está te indicando, não o governador pessoa, mas quem está lá em exercício, mas para o governo, assim, olha aqui, governo, a gente acha que seria interessante você construir um hospital em Saracuruna. A gente faz uma indicação legislativa, um projeto que está indicando, ou autorizativa. A gente diz assim, olha, o poder legislativo autoriza que o governo do Estado, da mesma forma o deputado federal faz com o presidente da República, e os vereadores com os prefeitos e prefeitas. A gente autoriza você a construir um Instituto Médico Legal, um prédio de, sei lá, de acolhimento a mulheres em situação em determinado lugar, dependendo da necessidade que aquele deputado, aquele vereador, aquele deputado federal, deputada federal, vem em relação à população. Então, é importante a gente tirar essas dúvidas, parecem menores, mas para o nosso povo, né, o povão, favelas, periferias, é importante entender essa diferença, porque tem gente que, chegando agora à campanha, diz assim, olha, nós vamos construir viadutos. E, gente, não dá, vereador não constrói viadutos, gente. É mentira, né? Só para a gente aproveitar o gancho das eleições municipais. Então, Mônica, obrigado aí por essa fala. Eu queria apresentar aí que chegou, enquanto você falava, o nosso companheiro Humberto, que é mais um faixa preta, ele vai se apresentar aqui também e vai direcionar mais uma pergunta para você. Boa noite, Mônica. Com questões técnicas aqui, demorei um pouco a entrar. Eu sou Humberto, sou produtor cultural. Estive falando com você sobre o Viradão Cultural, lá na ocasião, lá no gabinete. Seguinte, Mônica, eu queria te perguntar o seguinte, eu queria saber um pouco mais sobre a nova lei que você fez, e como é que é ser o deputado estadual no Rio de Janeiro? Como é que é ser o deputado estadual no Rio de Janeiro? É um desafio. Primeiro, ser deputado estadual no estado do Rio de Janeiro, né? Acho que aí, para responder a sua pergunta, não dá só para dizer que é bom ou ruim. A gente tem que entender o contexto do estado do Rio de Janeiro, onde aumenta a mancha de milícias, por exemplo, onde a gente tem uma série de grupos políticos ligados a conglomerados religiosos que ocupam o poder no estado, né, que já não tem mais apadrinhados, eles mesmos ocupam hoje o poder, não só na Assembleia Legislativa, mas eu vou me deter na Assembleia Legislativa, no lugar onde eu atuo. Não é uma tarefa fácil para uma legislação, para uma legislatura como a minha, né? De uma mulher, como a gente começou aqui falando, negra, de favela, né? Que tem um ponto de partida na vida completamente diferente do que é a tradição da ocupação política no Brasil, né? A gente tem um historiador aqui, sabe disso. Quem ocupa o poder político no Brasil são, claro, os barões, os coronéis, os senhores, os proprietários, né? Geralmente brancos, né? Judaico-cristãos, ricos, né? Com uma série de redes de relação muito poderosas. A gente ocupa esse lugar vindo de outro ponto de partida. A gente não é herdeira, a gente não tem herança, a gente não tem dinheiro aplicado, a gente não tem, né, um capital financeiro robusto. É muito engraçado, porque quando eu cheguei na Alerj, que eu vi aquele estacionamento com aqueles carros, eu falei, caramba, né? A gente hoje tem um carro que a gente usa com a verba que a gente tem, né, que é disponível para nós, a gente utiliza, por isso a gente... E mesmo assim a gente teve que batalhar para conseguir, né? Porque não foi tão fácil assim. Então, é uma outra dinâmica, é um outro tipo de atuação enquanto deputada estadual.
Isso posto, falando do meu ponto de partida, a gente tem um contexto no estado do Rio de Janeiro, como eu dizia ainda há pouco, de aumento da presença dos grupos paramilitares, das milícias, que ocupam o poder institucional, que estão no parlamento. A gente tem grupos religiosos muito poderosos, né, que não têm só o poder religioso, mas o poder econômico, que ocupam esse espaço. Então, é um espaço cotidianamente tensionado. E é mais tensionado ainda porque tem um viés racial muito importante e de gênero. Porque a gente ocupando esse espaço, alguém deixou de ocupar. E alguém que deixou de ocupar, né, não fica satisfeito em deixar de ocupar. Então, tem uma série de tensionamentos. Para além dos tensionamentos habituais, né, que a gente sofre enquanto pessoas negras, e sendo mulher negra mais ainda, que é o eterno pensamento, a partir do olhar, né, desse ideal de ocupação da política, que é, né, essa pessoa branca, homem, hétero, cis, normativo, judaico-cristão, proprietário das camadas médias e altas da sociedade, de que as mulheres negras têm menos capacidade intelectual, né, têm uma capacidade inferior para ter qualquer tipo de ingerência sobre a política. Então, isso se, por exemplo, para as mulheres brancas é um desafio, né? Imagina para nós, mulheres negras. Então, é desafiador, é cotidianamente desafiador, porque a diferença está posta já na cor da pele, na forma, na vivência. A gente não vai falar igual, a gente não vai gesticular igual, a gente não vai elaborar sobre determinados temas da mesma forma, porque, repito, o ponto de partida é outro. Então, não é uma tarefa fácil, mas, como eu dizia antes, que foi importante colocar esse adendo da favelada, eu digo que, né, a experiência da vida na favela me dá, particularmente, eu falo isso sempre, a capacidade de me movimentar nesse espaço. O famoso papo reto, a essência favelada, o proceder, como diz a companheira Áurea Carolina, me dá a capacidade de conviver naquele espaço com diversos espectros muito complexos, de maneira minimamente, eu diria, republicana, com uma certa razoabilidade. Excelente. Tranquilidade não é a palavra, porque não é tranquilo. Então, é um desafio cotidiano, Humberto. Em relação ao projeto de lei, você deve estar falando do 2806, que é o projeto de lei que nós protocolamos numa pactuação que fizemos com todas as deputadas pretas, que não só as deputadas do PSOL, mas também as deputadas do PSOL, de fazermos projetos de lei e replicarmos no âmbito nacional, né, como eu falei lá, explicando as diferenças, no âmbito estadual e no municipal. Então, Talíria Petroni apresentou no âmbito federal, nós no estadual, quando eu falo nós, né, André de Jesus em Minas, Érica Malunguinho em São Paulo, eu no Rio de Janeiro, e a coautoria das pretas, nós três assinamos o projeto, que versa sobre a não homenagem de figuras que foram escravocratas ou que produziram violação à população negra no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa proposta é que esse seja um projeto replicado e que a gente vá ampliando para outras formas de finalizar o processo de honrarias a quem exterminou, a quem genocidou, a quem violou a população preta, negra no Brasil, também aos povos originários, e dessa forma a gente vai fazendo essa onda, né, no Estado-nação, né, no âmbito federal e nos municípios, com os nossos mandatos. Então, não é tarefa fácil.
ele foi protocolado, então a importância da pressão popular, da gente dar visibilidade, da gente estar batendo esse papo aqui, para que as pessoas saibam, para que as pessoas pressionem, mandem e-mail, mandem mensagem, para que esse projeto ele seja aprovado, porque é impossível que a gente mantenha, na conjuntura que a gente tem hoje, essas figuras que foram figuras que assassinaram, por vezes, populações inteiras, etnias inteiras, e são louvados como se heróis fossem. Então, esse foi o projeto que nós apresentamos, e particularmente no âmbito do nosso mandato, desde o ano passado, desde quando nós chegamos, Humberto, Júlio, Léo e Rogério, desde quando nós chegamos na Assembleia Legislativa, né, nós passamos por processos de práticas racistas e denunciamos isso. E, a partir de uma experiência que a gente teve anterior à Assembleia Legislativa, né, com um curso que nós promovemos pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, através da responsabilidade social, com uma companheira que é coordenadora lá, negra, de São João de Meriti, parceira nossa, a gente conseguiu implementar um curso de atualização chamado Me Representa, Marcas e Representatividade, por conta daquele comercial, não sei se vocês devem lembrar, de um sabonete que a pessoa usava, sabonete não, desodorante, na verdade, e ela tirava a roupa e ficava branca. Era uma negra e tirava a roupa e ficava branca, e do papel higiênico Black's Beautiful, né? E aí a gente pegou a ideia da ementa desse curso que a gente fez e pensou numa formação no âmbito do Estado, no âmbito da Assembleia Legislativa, para, no caso do curso, era para pessoas de marketing, publicidade e RH, né? Entender a convivência com o elemento negro da população, naturalizar sua presença, inclusive nas peças publicitárias, não de maneira jocosa ou indigna, mas, né, retratando o que é a presença dessa figura negra no Brasil, na sociedade. E, da mesma forma, a gente fez uma tradução para um projeto de lei, a partir dessa ementa, para que fosse feito um projeto de resolução. O que é um projeto de resolução? Um projeto de resolução não é um projeto de lei, é um projeto que só é estabelecido dentro da Assembleia Legislativa. A ideia é que ele seja projeto de lei e aí ele seja lei para as instituições públicas do Estado. Então, o que diz esse projeto? Esse projeto versa sobre a formação dos funcionários, funcionárias, servidores, comissionados, terceirizados, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, passarem por um processo de formação, assim, da Escola do Legislativo, a ELERJ, para entenderem a presença dos corpos negros no espaço de poder. A ideia é que esse projeto vire um projeto de lei. E esse projeto, no âmbito do nosso mandato, é um projeto que é parte de um pacote de projetos antirracistas. Né? A gente tem um conjunto de projetos e ações intitulado Antirracismo, uma luta constante, como ação e eixo de atuação do mandato. Então, é um conjunto de projetos de lei que vai desde esse projeto de resolução até ações com vítimas de violência do Estado, ações com populações quilombolas. Lançamos no final do ano passado a cartilha contra o racismo e intolerância religiosas e versa sobre diversos outros assuntos. Depois a gente pode repassar para vocês, e se chama, um eixo de ação antirracismo, uma luta constante. Eu sou vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de cor, raça, etnia, procedência nacional e expressão religiosa. Importante, importante. E aí, só para trazer um comentário aqui, né? Eu moro aqui em São Paulo, próximo a uma escola que recebeu o nome de
do nosso líder, né, mundial, o Nelson Mandela. Então é uma escola que atua muito, né, voltada aí para trazer uma perspectiva de educação antirracista, trabalha muito em cima da Lei 10.639, 11.645 também, né? E antes ela tinha o nome de um militar. E aí a escola fez um abaixo-assinado para poder alterar. Então, assim, se essa lei, né, ela se propagar, né, pelo território nacional, muito provavelmente nossas crianças não vão ter que guardar na memória, né, o nome dessas pessoas que foram atuar numa guerra e viram o nome de uma escola e não tem relação nenhuma com a educação. Mas, enfim, muito obrigado aí por trazer esse acalanto para a gente com essa lei que é tão importante. Ô, Mônica, na verdade, eu queria te trazer também uma pergunta, né? E, na verdade, fazer uma reflexão aqui contigo, que quando eu te conheci, você já era militante, né, dos movimentos sociais, já era liderança comunitária na Tijuca, né, no Borel, e já trazia uma forte luta e defesa, né, dos direitos humanos. Então, essa trajetória que você traz, né, eu acredito que você não deixa essa trajetória de lado quando você se torna deputado estadual. Mas a gente sabe, né, que quando a gente está de um lado do balcão, a gente atua de uma forma. E quando a gente vai para o outro lado, e aí não estou querendo dizer que é uma situação de mudar a atuação, mas, na verdade, é um outro lugar que a gente assume, né? Um outro lugar que você, nesse caso, assume nesse momento. E aí eu queria saber de você, assim, o que a gente tem, né, de você militante, né, dos direitos humanos, liderança comunitária, quais são os limites que você tem, né, quando se torna deputado estadual e quais são as potencialidades, né, para continuar atuando como liderança, para continuar atuando defendendo os direitos humanos. Olha, Léo, é uma pergunta muito interessante, porque eu, todos os dias, eu me desafio, porque é muito tênue essa linha, né? É uma fronteira muito tênue, porque eu costumo dizer que eu sou uma ativista no parlamento. Por vezes as minhas atitudes são muito mais da militante empurrando a legisladora, a deputada, e muito mais até do que a deputada. É claro que a deputada ela também atua ali dentro de toda aquela lógica, né, do parlamento, das articulações, né, das negociações, dos pareceres, da linguagem, né, do espaço que a gente está, dos expedientes finais, dos discursos, mas tem. E aí é engraçado, porque acho que tem algum dispositivo mental, a gente tem. As minhas falas são falas que caminham condensando esses dois lugares, assim, né? Então é um desafio, porque não dá para prescindir de nenhum deles, porque agora, e eu passei a pensar assim e me orientar dessa forma, eu tenho hoje o parlamento como mais uma ferramenta de luta, assim. Esse lugar é consequência disso que você está dizendo, entendeu? De uma caminhada. Então, é claro que algumas atitudes que eu tenho, como eu estou envolvida, né, com uma sigla partidária em um mandato, tem uma leitura de movimentação política. Só que a militante está fazendo alguma ação como militante. Então, eu não estou lá pensando que, né, eu tomar esse copo d'água vai ser lido como depois a gente resolve. E isso eu estou aprendendo ainda, né? É tipo aquela pessoa que vira celebridade instantânea daqueles pro realities, e aí mas tá todo mundo olhando para mim na rua, né? Por exemplo, assim, e se dá conta de que tu estava lá ontem no reality, por isso que todo mundo conhece a tua cara. Então é mais ou menos assim. Caramba, né? Até um gesto é tipo, né?
Até um gesto é lido como falar com o Léo é dialogar com... Então, isso eu estou aprendendo ainda, porque para mim é isso, né? É favela. Aí vem a essência favelada. Você tá tipo, né? Todo mundo. Mas não é assim. Então, eu estou aprendendo a caminhar nesta linha tênue de que o parlamento, a relação partidária, tem protocolos, né? Tipo a realeza. Tem protocolos, se você não segue, e aí é muito difícil, porque a gente vem de outro lugar, né? E vou dar um exemplo concreto disso, né? Vocês viram, acho que dois exemplos interessantes, que a militante baixou, assim, incorporou. Um foi ano passado, com a morte de um jovem no Borel, Gabriel, e sobrinho de uma amiga e tal, e eu nem sabia que ele tinha morrido, a minha amiga me ligou de manhã, falou, Mônica, o menino foi baleado, não sei o quê, estão no hospital, todo mundo, a família, amigos, tudo amigo, né? Desde criança, cria do Morro também, todo mundo se conhece, aí lá vai eu para o Hospital da Ordem, né? Vocês conheceram a Tijuca, sabem exatamente onde era. Aí lá vai eu, boto o vestidinho, tamanquinho, lá vou eu lá para o Hospital da Ordem, né? Só que eu cheguei lá e descobri que o menino tinha morrido, ele levou um tiro no peito, num ponto de ônibus, o Gabriel, indo para a escola, não sei se vocês lembram desse caso, no Borel, estava no ponto de ônibus, levou um tiro. E aí, tô lá no hospital e tal, todo mundo, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, chega, Mônica, vai lá no Borel. Pô, tá rolando a manifestação, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu só vim no hospital. Eu só vim aqui no hospital. Já rolou uma manifestação e, tipo, a polícia tá barbarizando, não sei o quê. E eu fiquei, 2 segundos, aqueles 2 segundos, o que eu faço, assim? Né? Também, o que vai adiantar eu ir? O que eu vou fazer? Mas não tem jeito, você vai, né? Aí lá vai eu, com o companheiro, estava junto lá vai eu de tamanquinho, de vestidinho com a minha bolsa, do lado. Chega lá, tá um caos a Conde Bonfim, ali naquela altura do Carrefour, para quem conhece, ali frente ao Borel, a principal via da Tijuca. Um caos, tudo fechado, polícia, assim, parecia um batalhão inteiro, e um caos, e aí chego lá, vamos negociar, e eu, com a minha carteirinha de deputada, falei, me dá aqui, segura a bolsa aqui, me dá a carteirinha de deputada, eu falei, agora eu vou estrear minha carteira, carteira. Nunca usei, ainda não usei não, gente, mas falei, mas deixa no bolso, vou deixar aqui no bolso do vestido. E tem vídeo lá, depois vocês podem olhar para matar a curiosidade, e tem uma foto que ficou desse dia que foi muito emblemática para mim, que foi vocês devem conhecer também, ela ficou muito famosa porque comandou a UPP de Santa Marta, que hoje é tenente-coronel Priscila, era major Priscila. Então era ela que estava no comando da operação. E tem uma foto que eu estou de frente para... Gente, eu não sei quem tirou aquela foto. Eu estou de frente para ela. Essa foto, eu falei, gente, quem tirou essa foto? Vão comprometer. Parece que eu estou indo para cima dela, assim, confronto, sabe aquele confronto? E foi muito engraçado, porque o segundo exemplo, e ali foram 8, 9 horas de bomba, gás, negociação, mas no final a gente conseguiu negociar ali. E aquele momento eu já não era mais a deputada, quer dizer, eu era deputada para a corporação, então eu era uma autoridade acima deles ali, e isso foi muito interessante, porque, né, uma mulher pequenininha, baixinha, gordinha, uma autoridade ali parlamentar, uma autoridade de Estado, e ao mesmo tempo, era a nega do Borel, né? E estava ali mais nega do Borel do que deputada. Então é muito engraçado. Engraçado agora, né, gente?
Engraçado agora. No dia e na hora não foi nada engraçado. E num segundo momento, já foi agora, durante a pandemia, a gente se reencontrou porque eu, mais um arrobo da militante usando a parlamentar, eu posso dizer assim, a gente cobra do governo do estado as operações durante ajuda humanitária nas favelas, e aí isso repercutiu pra caramba, foram várias matérias e tal em relação a isso. A gente foi para cima do Witzel e acabou que ela é a secretária de Estado de Vitimização, da Secretaria de Vitimização. E quando eu estava na reunião com ela, a primeira coisa que ela falou, bom dia, deputada, a gente se encontrou a primeira vez, né, numa manifestação. Falei, gente, a primeira coisa que ela falou foi da manifestação. Aí eu falei, quando eu retomei a palavra, eu falei, saudando lá a mesa, os secretários que estavam e tal, e falei, realmente, né, duas mulheres negras, duas pontas de um grande problema desse estado, né, a favela e a polícia. Então, foi muito, muito interessante. Então, nesses momentos, essa fronteira da militância, do ativismo, fica muito, muito, muito diminuída, sabe? Mas eu estou aprendendo a lidar com esse lugar que é muito egóico, de muita vaidade, muita disputa, é muito tensionado. E aí a militância já é outra coisa, né? A gente já fica aquela coisa coletiva, não sei o quê. E é um aprendizado diário. Realmente é um aprendizado diário. Nada fácil, mas nada impossível também. Rogério, por favor, agora é contigo. Eu acho que é super potente, né? Isso que você compartilha com a gente, porque bota perto, né? Aproxima, né? Demonstra, expõe todas essas tensões que a gente tem enquanto militante e no seu caso, enquanto deputada, exercendo um mandato e que tem uma representatividade de todos nós. Eu acho que isso, porque eu acho que é um dilema, né? Que nós, população, de uma forma geral, sobretudo aqueles que talvez ainda desconheçam um pouquinho da dinâmica do deputado, da deputada, eles veem como muito distanciado, né? E, na verdade, o quanto você aproxima isso da gente e o quanto você demonstra, o quanto essas tensões que a gente vivencia no mesmo dia não dão uma curva quando te encontram, muito pelo contrário, te atravessam também, né? E aí, desse ponto, a gente queria perguntar exatamente em relação a isso, porque a gente tem hoje, a gente tem uma trajetória, ainda que tímida, mas de mulheres pretas que alçaram o cargo de alguns mandatos, mas isso ainda não é tão significativo na história política brasileira. E, mais recentemente, tem uma iniciativa de diversos setores, né, suprapartidários, de incentivar candidaturas de mulheres e de homens negros e negras para mandatos dos mais diversos. Então, a gente queria... O que você acha dessa questão do fortalecimento de candidaturas pretas para a questão dos mandatos? Um outro ponto também interessante, o que você acha que é importante para que essas candidaturas sejam viabilizadas, né? A gente conversou um pouco com o professor Paulo Bahia, e ele chamava atenção para um ponto, eu queria, de repente, só mencionar isso, que ele chamava atenção para um ponto que as candidaturas pretas, elas não podem só ficar circunscritas ao debate racial, que elas precisam capilarizar com questões que tenham a ver com o dia a dia da população preta, o transporte, né, a saúde, a educação, né, a creche, que é uma coisa bastante cara para as nossas mães e, em geral, né, mulheres e homens que cuidam mas sobretudo mulheres que cuidam de seus filhos. Então, ele sempre chamava atenção isso. Então, eu queria que, de repente, você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. O que você acha das candidaturas negras que estão sendo
fortalecidas. Segundo, o que você pensa dessa realidade, pensando nesses discursos que podem ser encaminhados para todo esse manancial de população preta e não preta também, porque a gente não pode ficar circunscrito só a uma população, né? Tem que ser preta e não preta, porque o racismo e todos os debates ele é da população em geral, não é só circunscrito ao preto ou à preta. E, por fim, como é que você vê como uma resposta a isso da questão dos mandatos coletivos? Não sei se ficou claro. Tá? Não, ficou sim. Eu acho que... Não, eu acho importante a gente ampliar cada vez mais e avançar nessa onda da presença da população negra nos espaços de formulação e de exercício do poder, né? Mas só que a gente não pode cair em armadilhas, né? Porque não basta ser... A gente, às vezes, se empolga, né, com a nossa própria luta e os nossos avanços, apesar de muitos retrocessos, e a gente, né, vamos embora, todo mundo preto, vamos lá, mulher preta, homem preto, vamos ocupar. Só que a gente precisa entender que não dá para pensar ocupação preto por ser preto. Porque preto por ser preto não diz nada. Né? É preciso que seja legitimado ou legitimada pela busca constante de implementar, a partir da sua presença nos espaços de poder, sejam quais forem, né? A gente está falando dos parlamentos, das casas de poder político, né? Institucional, mas a gente pode falar da academia, a gente pode falar das empresas, a gente pode falar de tudo. Mas, no caso do poder político institucional, é preciso que esses espaços e essa ocupação sejam legitimados e legitimadas pela implementação das pautas que vão fortalecer e responder às lutas históricas dessa população. E como você diz muito bem, Rogério, e eu dizia isso, né, no meu discurso de pré-candidatura e continuo falando, no caso das mulheres negras, a importância da nossa presença nos espaços de poder vem da importância histórica que as mulheres têm na luta antirracista e na luta pela dignidade do povo preto. Então, as mulheres têm um papel muito central nessa luta. Se a gente for olhar, por exemplo, a luta das mulheres do Quilombo, na gestão da economia, na guarda daquele território, a guarda armada daquele território, como guerreiras ali, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é, né, todas as vezes que sofriam investidas, né, do Império e dos seus asseclas, essas mulheres, elas guardavam as sementes no seu cabelo, sob seus turbantes, para garantir a economia, a subsistência e a possibilidade de negociação política após aquele momento de tensão. Então, a presença das mulheres negras marca a continuidade desse processo e dessa capacidade de produzir para o todo. Então, eu digo o seguinte, do mirante das nossas violações, enquanto mulheres negras que foram expropriadas na sua maternidade, que são até hoje pelo Estado, né? Antes os nossos filhos eram tirados para serem vendidos. Agora são mortos, né? Ou encarcerados. Então, é um processo contínuo. Então, essas mulheres, elas são capazes de produzir respostas para a sua população, assim como fazem nas favelas e periferias, onde atuam, não atuam só para si ou para sua família nuclear, seja de que tipo for. Elas incidem na localidade onde elas estão inseridas. E assim é na política, quando ocupam e quando estão nesses espaços. As pautas, elas dialogam com o que você traz. A creche, o transporte, né? Vai falar do assédio das mulheres negras, do cerceamento a nossa presença nas cidades, a gente discutia isso. Ela é permitida até um certo ponto, depois e até um certo horário. Né? Se estivermos de uniforme, de crachá, num determinado lugar social, depois de um determinado horário, a nossa presença já não é vista de maneira cordata, já é uma
né? Essa mulher já... Então, a nossa presença, ela incide numa melhora para toda a população, né? Então, essa presença precisa ser estimulada. A gente teve, desde março de 2018, né, a lei que estipulou 30% do fundo partidário para as candidaturas de mulheres. Agora já há uma movimentação para fortalecer as candidaturas de mulheres negras, irrigando com mais dinheiro do fundo partidário. Isso é um processo que vai gerar tensão também no interior dos partidos, porque toda a instituição, a superestrutura do Estado brasileiro, e no mundo, né? Vamos falar de Brasil porque a gente está aqui, ela é branca, ela é outra coisa, ela não está construída para isso. Então, são processos ainda, e sem falar das questões individuais das mulheres negras, né? Da insegurança do falar, né? E aí remete a gente à máscara da Anastácia, que a Conceição Evaristo fala, né? Desse rompimento dessa máscara, né? Então, a gente é insegura para falar, a gente tem que treinar, tem que ganhar essa segurança, tem todos os processos que envolvem a nossa existência enquanto mulheres negras. Então, são uma série de desafios que não são só relacionados ao fundo partidário, à possibilidade de participação mais efetiva nos partidos. E, em relação às candidaturas coletivas, a gente tem algumas experiências que, inclusive, as direitas estão começando a copiar, né? A gente tem duas experiências, que são as muitas em Belo Horizonte e as juntas em Recife, que são experiências muito exitosas, mas que também têm processos de tensionamento. Então, são experiências, tecnologias que a gente vai construindo. Então, as candidaturas coletivas, a meu ver, são uma experiência muito interessante, muito bacana, mas que precisam ser permeadas ainda de muito diálogo, muita confluência, porque nós não temos ainda uma legislação eleitoral que acolha de fato isso, né? Quando a gente vai olhar para a experiência das muitas e das juntas, a gente vai ver o tensionamento, né? De, olha, ela não pode ficar aqui porque ela não foi eleita, ela não é deputada, mas ela é co-deputada. Então, a gente está empurrando a porta, entendeu? A gente está empurrando, não pode, vai ficar, não vai ficar. Então, se a gente vai olhar para a experiência das meninas que são expulsas de comissões, você não é deputada, você não foi eleita, é expulsa, aí tem o regimento interno, e a mulherada se junta, não vai ficar porque ela é co-deputada. Então, assim, né, é muito duro, porque, para além de você fazer o seu trabalho, tem uma série de tensões que estão colocadas ali. Mas eu dizia para as companheiras, né, lá de Recife, a gente está construindo um caminho. E quem começa nessa construção perde a mão, perde o braço, vai morrer no processo. Quando chegar, o outro vai estar mais suave. E é isso, é do jogo, né? Agora está um pouco mais suave para a gente, mas lá atrás não estava suave. Então, são experiências muito importantes e que dialogam, por exemplo, vou usar novamente as juntas em Recife, a gente tem a Jo, que é camelô, e a Joelma, que é alguém do interior de uma cidadezinha de Pernambuco, né? Que chegou na cidade olhando, ficou com o olho esbugalhado de olhar, e que está numa experiência, hoje é co-deputado, então traz essa carga, né, de violência dos coronéis, sabe, da fome. Então, são vários choques também, mas é outra forma de produção e de falar, né? Você ouve, é o povo. Então, isso dialoga com essa realidade. A realidade do transporte, a realidade de não ter comida. Eu falo, gente, eu fiquei 1 ano sem água, né? Caraca, e depois eu fui trabalhar com um programa chamado Água para Todos, e, gente, assim, eu vi uma mulher chorando porque não tinha água, sabe, com uma criança especial, e as pessoas choram porque não tem água, e tem gente que nunca vai saber o que é isso.
Então, é outro olhar. Então, você está defendendo uma SEDAI pública, estatal, não é porque é legal, esquerda, público, Estado, mais Estado. É porque a gente sabe o que é não ter água, nem para ir ao banheiro mesmo, nem para lavar a cara de manhã. Então, assim, é outra lógica. Então, você imprime essa realidade, por mais que você queira fugir, ela tá ali, tá na marca, sabe, da tua pele, tá ali, né? Nas tuas feridas, nas tuas cicatrizes. Então, não. E é claro, é tudo permeado de muita atenção, porque não é lindo, não é bonito, não são flores todo o tempo. E não é, porque a vida da gente não é flor todo o tempo. Então, enfim, é um processo que eu acho inevitável, que vai empurrar para uma reforma política necessária, uma mudança nos partidos. Eu acho que mudanças vão ser sempre permeadas de muita tensão e muita violência, mas vão ter que acontecer. É inevitável. Inevitável. É uma coisa que você não completou. O que você diria para quem vai concorrer agora à vereança? Que você não Legal. falou, que eu achei importante. Eu diria para não fazer isso, mas eu diria para fazer. Eu diria para não fazer porque é duro, é violento, não tem nada de glamour, né? E é furada. Mas eu diria, sim, ocupe, imprima sua marca e deixe seu legado. Leva todo mundo, leva a tua constelação toda. A material e a imaterial, leva todo mundo, porque tu vai precisar de todo mundo. Sabe aquela história? Vamos precisar de todo mundo. É isso mesmo, entendeu? E mantenha sempre as suas relações de confiança, de conforto, de segurança, sabendo que é um espaço que pode custar, inclusive, a sua existência material, a sua vida. Nós tivemos uma vereadora executada no município do Rio de Janeiro, e não é menor, né? O tempo está passando, a coisa está assentando, as pessoas vão esquecendo, mas nós tivemos uma mulher negra executada no município do Rio de Janeiro, né? Na ex-capital, né? Que ainda não perdeu a sua capitalidade, que ainda tem a capacidade de reverberar para o mundo inteiro. Segunda maior capital em importância no Brasil. Então, esse é, né, no exercício legítimo da sua legislatura, extremamente bem sucedida, com um número de votos muito expressivo para uma eleição de vereança, com todas as bandeiras que tinha ali. Então, não vá, mas eu digo vá, ocupe, temos que ocupar, porque só assim a gente consegue mudar, né? As nossas pequenas revoluções, Humberto, elas são possíveis, são as nossas utopias possíveis, né? Eu digo, eu escrevi um poema dizendo que, para mim, a Alerj é uma arena, né? E todo dia tem dedos querendo nos finalizar, né? Estão prontos para virar e finalizar a gente, mas a gente está ali, desafiando um leão por dia. É isso, Mônica. Eu queria que, se você quisesse se despedir antes da gente terminar a gravação, se puder dar um tchau para a galera. Eu diria que a gente está vivendo um historiador aqui, né? Eu metida a falar bonito. Uma janela histórica, uma porta importante, que eu não acho que se fechará, não. Eu acho que vão tentar fechá-la, mas eu acho que a gente avançou num ponto que não há mais possibilidade de retroceder, sabe? Quando eu falei
na ABI que não dá mais para fazer sem nós, é de fato, assim, impossível. Impossível. É impossível a reversão, o retrocesso, impossível. Não é à toa que a contraofensiva está aí, a vingança das elites. Mas que a gente siga com coragem, como diz minha amiga Deise Valença, nordestina, de Pernambuco, reta de Garanhuns, é na cara, na coragem e na valentia, né? Com todo mundo. Vamos seguindo, porque não dá para a gente descer mais do bonde dessa história. Léo? Encerra a gravação, Léo, e a gente se despede. Coisa linda! Quem é?